Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão assim das principais estruturas do funcionamento psíquico de acordo com a psicanálise. É um resumão bem simplificado, de acordo dentro do meu entendimento, daquilo que o Freud estruturou, né? E eu vou falar dos principais pontos, não de todos, mas os principais. Bom, vamos começar falando sobre as pulsões. O que são as pulsões? As pulsões é um conceito muito importante dentro da psicanálise, porque são as pulsões que dão origem aos desejos do ser humano. E, bom, como a gente sabe, o desejo está muito relacionado, né, ao sofrimento, né, ao surgimento de muitos problemas na vida. Principalmente aqueles desejos que a gente não pode saciá-los. E assim, da onde surgem as pulsões? As pulsões, elas começam a ser surgidas nos primeiros momentos da vida, né? No contato do corpo com o mundo, seja no bebezinho, no contato com o corpo da mãe, através da boca, ou no momento que a criança faz cocô, né? Aquele momento, faz xixi, entendeu? Então, todas essas experiências do corpo, contato, tudo, né? Vão gerando marcas, registros na psique da criança. E essas experiências que muitas vezes são prazerosas para o ser, para o indivíduo, elas criam registros tão fortes que de alguma forma a psique, né, o corpo, ele começa a demandar que essas experiências aconteçam de novo. E essa demanda é aquilo que a gente chama de pulsão, né? É uma necessidade de satisfação de desejos que foram, de uma certa forma, registrados no começo da vida, através, né, dessas experiências com o corpo. E as pulsões, elas são estruturadas em 4 principais pontos, né? A primeira delas é a fonte, né? Então a fonte da pulsão geralmente um órgão sexual. Porque as primeiras experiências da vida são, entre aspas, sexuais. E depois disso, tem a força, né? A quantidade dessa pulsão, a intensidade dela. A finalidade da pulsão, que sempre está ligada, direcionada a uma satisfação. E por último, um objeto, né? Um meio pelo qual vai haver essa descarga, essa satisfação. E como eu disse, as pulsões elas são a origem, o fundo assim dos desejos. E o que é interessante a gente pensar é que assim, o ser humano é um ser simbólico, né? Então a gente estrutura toda a nossa vida a partir da linguagem, as palavras, tipo, isso aqui é uma mão, aquilo lá é uma lâmpada, aquilo lá é um livro, sabe? Então a linguagem estrutura a nossa vida, quem nós somos. Então, a gente precisa dar significado para tudo na vida. Então, esses desejos, eles precisam, de uma certa forma, serem representados por algo. Então, são os objetos de desejo. E a gente tende a se perder, a gente tende a achar que os objetos, aquilo que a gente deseja, são um fim em si. Tipo, a gente tende a resumir tudo naquela coisa. Mas a gente se esquece que, no fundo, tem uma pulsão que está dando origem a isso. E essa pulsão, ela nada mais é do que uma necessidade de satisfação de uma coisa de um desejo, de uma coisa que você viveu no começo da vida e que o corpo está o tempo todo buscando reviver aquilo, tá? Então é importante a gente saber diferenciar o desejo, que é uma coisa superficial representada pela linguagem, e a pulsão, que é o que está no core, mas no fundo da psique, dando origem a tudo isso. Bom, vamos então agora para o segundo conceito aí da estrutura psíquica, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas esses são conceitos muito importantes também. Porque assim, como eu disse anteriormente, o homem, ele é movido pelos seus desejos, e por trás dos desejos há as pulsões. Então é uma busca constante por satisfação na vida, né? E o que acontece?
Essa busca constante por satisfação é aquilo que o Freud chama de princípio do prazer. Então é um movimento inconsciente, muito profundo, né, que está ligado às pulsões de busca constante, né, pelo prazer. E assim, o que acontece? Quando a gente é criança, isso é bem presente na nossa vida. A gente, se é bom, bem-vindo, né? Então a gente aparece um chocolate para a criança come brigadeiro, come até passar mal. Até o momento que o prazer, ou seja, até o momento que o prazer deixa de ser prazer. Daí a criança para de comer. Então tá muito gostoso até que deixa de ficar gostoso. E a gente percebe isso na nossa vida, né? A gente faz uma coisa que a gente gosta muito até que isso fique ruim, daí a gente para. Só que o que acontece? Basicamente, quando a gente vai se tornando mais velho, conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando uma maior concepção de si e do mundo, das normas sociais e tudo mais, que está muito ligado à questão do superego, né, que a gente vai falar mais na frente. Então, a psique, ela arranja alguma forma de limitar essa busca incessante por prazer, porque a gente sabe que isso socialmente não é adaptativo, né? As pessoas, se elas buscassem o tempo todo o prazer sem parar, ia dar ruim em algum momento. Então a psique dá uma forma de gerar esse equilíbrio, colocando o que a gente chama de princípio da realidade. É um bloqueio, é um filtro. Fala assim, eu sei que isso é muito gostoso, mas não dá para fazer isso hoje ou nesse momento. Entende? Porque pode dar ruim para você, ou seja, você está buscando prazer, mas se você fizer essa busca, satisfazer esse prazer agora, vai dar um problema muito maior para você, ou seja, um desprazer muito grande. Então, o que o princípio da realidade faz? Ele coloca filtros, ele coloca estratégias para que você possa regular a sua busca pelo prazer, entende? Então, eu não vou comer isso agora, porque eu vou deixar para comer mais lá na frente, quando eu tiver com mais fome, poder aproveitar mais da comida. Entendeu? Então você bloqueia o seu prazer agora para que você possa ter mais prazer lá na frente. Então o princípio da realidade serve como esse filtro para regular o prazer. E o que é importante ressaltar? Que tanto o princípio do prazer quanto o princípio da realidade são importantíssimos para a regulação da psique, para que a gente possa ter qualidade de vida, né? Saúde física, saúde mental, saúde social. Porque o princípio da realidade ele é fundamental para que você possa conviver em realidade, mas o princípio do prazer também é fundamental para que você possa estar alinhado com os seus desejos, com as coisas que são importantes para você. Mas ambos têm que estar em equilíbrio, um regulando o outro. Você não pode ser uma pessoa muito dura consigo mesmo, sempre bloqueando o seu prazer, e você também não pode ser uma pessoa, sabe, muito ligada a fazer tudo aquilo que você quer, não importa as regras, porque ambos vão gerar problemas se acontecerem em seus extremos. Tá bom? Então, princípio do prazer e princípio da realidade explicado. Uma outra estrutura muito importante que foi fundamentada pelo Freud é o narcisismo, né? O narcisismo ele vem de um mito grego, né? Mito de Narciso, muito antigo, onde Narciso acaba olhando no reflexo de si mesmo no lago e acaba se apaixonando, porque ele começa a ver a si mesmo e se apaixona por si mesmo. E a partir disso houveram várias complicações na vida desse personagem. Mas em geral, a estrutura que o Freud quis falar a respeito do narcisismo é o processo de formação, de estruturação do eu, do senso de eu. Porque quando a gente nasce, a gente tem até uma certa forma a consciência do nosso corpo, a gente tem a consciência do nosso meio, mas a gente não tem essa consciência de um eu, né? Tanto que quando você está dentro da barriga da mãe, não existe essa separação entre o eu e a mãe, é uma coisa só. Então existe um processo psíquico da formação dessa identidade. E é bem interessante, assim, porque daí, de acordo com Lacan, né, a gente pode usar a analogia do espelho. Acontecendo em 3 fases esse processo de formação do eu. Então, quando você se olha no espelho, o primeiro passo é aquele passo que a gente vê nos animais, né? Essa não identificação. Você está vendo o reflexo de si no espelho,
só que você não reconhece como sendo você reconhece como sendo uma outra coisa. Então, existe tipo um estranhamento, assim. O segundo processo é o que é chamado de um processo de transição, transitivismo. Então, você está olhando no espelho e você está começando a perceber que existe uma dinâmica, uma relação entre né, você e aquilo que você está vendo. E existe um processo de estranhamento nisso, né? Tipo, nossa, como assim? Tipo, o que eu faço tem um reflexo ali. Então, é um processo de confusão onde essa constituição de uma identidade está sendo formada. E o terceiro momento é um processo mais simbólico, né? Um processo onde existe uma simbolização do eu. Então, nesse momento, você se olha no espelho e você se reconhece como sendo um símbolo, né? Então, você está vendo o espelho e esse reflexo é uma simbolização daquilo que eu entendo como mim mesmo, como a mim. Entende mais ou menos o que eu estou querendo dizer? É ainda assim algo externo a você, sabe? E isso é muito interessante, porque nesse processo de ser algo externo, que representa uma identidade, acontece a constituição do eu como uma percepção uma percepção dualística, sabe? Então, tem sempre essa dinâmica, assim, tipo, os meus pensamentos, como se, tô conversando com os meus pensamentos, os pensamentos falam, e eu escuto, eu converso com eles. Então, ainda assim, tem, tipo, uma sensação de um eu, uma identidade, o meu corpo, e uma vozinha que fala na nossa cabeça, como se fossem duas coisas. Entende? É uma relação. O Freud e o Lacan, depois eles conceitualizam isso como o eu como sendo uma relação entre você, consigo mesmo, e também com o outro, né? Que depois o Lacan vai colocar isso, como não havendo uma separação entre essa identidade com a identidade, com as outras identidades, porque ambas estão se formando, estão se constituindo conjuntamente. Tanto que a gente tende a se ver muito no outro, né? O outro tende a refletir muitas coisas nossas. Então é bem interessante essa percepção do que é o eu, né? E esse é o processo aí do narcisismo, né? Essa constituição, tá bom? Bom, agora vamos falar dos modelos de funcionamento da estrutura psíquica, que é a primeira e a segunda tópica do Freud. Primeiro vamos falar da primeira tópica. O que aconteceu? O Freud, ele chegou um momento, ele buscou estruturar de uma forma topográfica como que funciona um aparelho psíquico. Então, uma topografia é basicamente assim, ele queria colocar as coisas em seus lugares, como se ele estivesse dando um lugar virtual, um lugar, entre aspas, assim, fictício, para onde cada coisinha da mente iria ficar. E daí foi nesse momento que ele estruturou aquilo que hoje todo mundo conhece como o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E aí a gente vai falar cada um deles. Bom, em primeiro lugar, o consciente. O consciente, de forma mais palpável falando, é aquilo que a gente consegue perceber no nosso mundo, ou seja, acho que tá chovendo, então tipo, a chuva tá entrando e eu tô percebendo que tá chovendo. Então, o consciente tem essa função de receber esses estímulos do mundo, né, de externo e interno, como por exemplo uma dor de estômago, ou sei lá. E o que vai entrar no consciente, de uma certa forma, vai ser filtrado pelo prazer, entendeu? Ou seja, vai ser o prazer que vai direcionar aquilo que vai ficar registrado ou não dentro de você. O prazer ou o desprazer, tudo aquele princípio que eu falei, né, do princípio do prazer. A única coisa que é importante você saber também aqui é que no consciente não ficam registrados nada, entendeu? Na verdade, o consciente é só a porta de entrada para, né, pro modelo psíquico, para entrar realmente na sua psique, é a porta de entrada. Agora, o segundo estrutura é o pré-consciente, né? Então, a gente gosta de usar o esquema do iceberg. O consciente, ele é a pontinha do iceberg. O pré-consciente é tipo como se fosse na água, assim, tá dividindo o inconsciente, que é toda aquela fundura, com o consciente, que é só o pico, assim, né?
E o pré-consciente ele serve como uma peneira, um filtro para aquilo que vai entrar no inconsciente e para aquilo que vai do inconsciente emergir para o consciente. E por último, né, a profundeza do iceberg é o famoso inconsciente, que é um dos grandes focos aí de estudo da psicanálise. Porque é no inconsciente que vivem as pulsões, que são a origem dos desejos profundos que guiam o ser humano. E é nesse local em que existe como se fosse um grande depósito de informações que vão sendo tipo jogadas com o passar da vida, né? E aquilo que é chamado de representações coisa, que são aquelas coisas que a gente tipo tem contato na nossa infância, nos momentos mais recentes da nossa vida, em que a gente não tem a linguagem ainda bem formada. Então são as primeiras representações que a gente tem das coisas da vida, e isso influencia diretamente na forma como a gente vai começar a perceber as coisas da nossa vida. Então esse grande arcabouço de conteúdos que vão sendo jogados, isso está muito ligado àquilo que é ditado no determinismo psíquico, né, da psicanálise, que são coisas que vão sendo colocadas na nossa vida, vão sendo jogadas no inconsciente, que vão determinando as nossas ações, nossas atitudes, as nossas buscas por realizações na vida, que a gente muitas vezes nem sabe por quê. E a gente acha que é destino ou sei lá o quê. Na verdade, a psicanálise fala que não. É o inconsciente que está ditando as nossas ações. Bom, vamos então finalizar as principais estruturas aí da teoria da psicanálise, das estruturas psíquicas. A segunda tópica do Freud fala a respeito da estrutura mais dinâmica da consciência, da psique, né? Porque o que ele fez? A primeira tópica, a topográfica, que fala inconsciente, pré-consciente e consciente, o Freud achou que havia buracos e coisas que não se explicavam direito na prática clínica dele. Então, ele reformulou a primeira tópica na segunda tópica. E a segunda tópica fala sobre o id, o ego e o superego, que são esses famosos conceitos. E assim, eu disse anteriormente que o consciente, o inconsciente e o pré-consciente, eles interagem entre si, mas na verdade, pelo que eu percebi, não acontecia muito bem isso, eles eram mais estáticos. E o Freud, ele teve a ideia de colocar o id, o ego e o superego como uma estrutura mais dinâmica, e eles, sim, se interagem de uma forma mais, tipo, conversando com o outro, e um precisando do outro. E eles também têm correlatos com relação se relacionam também com o inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente, o consciente. Bom, então primeiro vamos falar sobre o id. O id, como eu disse, ele é relacionado àquilo que era o inconsciente na primeira tópica. E ele é como se fosse, né, as profundezas do iceberg, lá o fundo da psique. E o id é como se fosse um grande arcabouço de energia, onde moram as pulsões. É de lá que brota as pulsões, que vão tomar formas na forma de desejos, né, mais para cima, quando você se torna mais consciente deles. E o id está muito relacionado ao princípio do prazer, né? Como é a parte mais inconsciente do ser humano, ele está muito ligado à busca incessante do prazer. E é interessante também falar que o id está em constante conflito com o ego e o superego exatamente por conta do princípio do prazer. Porque, como eu vou falar daqui a pouco, o ego e o superego eles estão sempre barrando essa energia psíquica de de tomar forma sem controle, sabe? Bom, vamos falar agora sobre o ego. O ego, ele é considerado talvez o principal componente dessa dinâmica da psique. Por quê? Porque ele é o principal mediador, regulador, ele que controla os impulsos, né, as pulsões que vêm do id, que está relacionado ao princípio do prazer, como também as ameaças que vêm do superego. Então, o ego, ele é aquele que faz a ponte entre o prazer e o desprazer, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. E isso é muito importante. Por isso que um ego bem estruturado, com as ideias no lugar,
gera vidas mais saudáveis, porque ele te ajuda a equilibrar entre aquilo que você deve conter e aquilo que você não deve conter. E é importante falar que o ego ele contém muitos elementos importantes, cognitivos, para adaptação no mundo, como por exemplo a memória, o pensamento, a compreensão, entendeu? Várias estruturas da mente estão relacionados com o ego. Além de estruturas mais complexas também, como por exemplo a geração de símbolos, como por exemplo a geração de angústia, como por exemplo também os mecanismos de defesa, que é muito importante falar. Por último também, como representações a respeito de si mesmo, tá a cargo do ego em fazer isso. E por último, a última estrutura aí, psíquica é o superego. O superego, ele é aquele local da psique onde ficam guardados as coisas que foram criadas culturalmente, socialmente, principalmente daquelas coisas que você pega dos seus pais, na sua família, como por exemplo, proibições, regras, normas, como ser educado, o que não deve fazer, o que se deve fazer. E é muito interessante pensar também na questão da transgeneracionalidade do superego. E o que é isso? Essa palavra é difícil. É que, como são normas passadas de pai para filho, geralmente aquilo que você tem dentro de si é uma coisa que seu pai aprendeu do seu avô do seu bisavô, seu bisavô do tataravô, e isso vai passando pelas gerações. Entende? Isso é muito interessante porque o superego ele reflete a cultura. A cultura que é aquela coisa formada, dinâmica, através das gerações. E o superego, muitas vezes, ele pode acabar sendo compreendido dentro da sua psique como as coisas ruins e negativas da vida. Porque muitas vezes o superego é aquilo que retém, que segura as pulsões que vêm do id, principalmente aquelas coisas do princípio do prazer. Então a busca incessante pelo prazer. Então o superego, com as normas sociais, as regras culturais, a ética e tudo mais, retém isso. Então você consegue perceber que existe um conflito entre as duas coisas, entre o superego e o id. E entre o ego no meio, para mediar, para falar, olha, isso é cabível, isso não é cabível. Então essa é uma estrutura que o Freud criou muito dinâmica entre as duas coisas para regular a psique, regular o comportamento, regular, enfim, a saúde do indivíduo como um todo. Então é importante a pessoa ela tá com cada uma dessas coisas bem organizadinhas. Então é isso, essa era a última estrutura que eu queria te passar. Eu espero que eu tenha te ajudado, feito esse resumão aí de conceitos importantes da psicanálise. Tá bom? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.